Fala, gente! Está no ar mais uma edição de O Gol nas Américas, a terceira desse programa. E se você ainda não assinou o canal de YouTube de O Gol, faça isso agora, ative o sininho para saber sempre que um novo programa estiver chegando. Entre os destaques de hoje, vamos falar das classificações de Corinthians e Bahia na Libertadores e dos próximos desafios que os aguardam. Vamos falar também da Recopa, o título do Racing em cima do Botafogo. No quadro Memória, vamos lembrar do início da caminhada do São Paulo rumo ao tri da Libertadores 20 anos atrás. Nas curiosidades, vamos falar dos artilheiros na Libertadores que já estão acima dos 40 anos e ainda mandando brasa. Tudo isso a partir de agora em O Gol nas Américas. Vem aí o último obstáculo entre o Corinthians e a fase de grupos da Libertadores. Estou falando do Barcelona de Guayaquil, que eliminou o El Nacional mesmo com um jogador a menos em um duelo equatoriano e agora pega o Corinthians num confronto que jamais aconteceu na Conmebol Libertadores. Só que o Corinthians tem histórico diante de times do Equador em mata-matas da Libertadores, o histórico é amplamente positivo. Em 1996, eliminou o Espoli nas oitavas de final, fazendo 3-1 fora de casa e ganhando também no Pacaembu por 2-0. No ano do título, 2012, também teve um time de Guayaquil no caminho do Corinthians. Era o Emelec, o arquirrival do Barcelona. O Corinthians foi até o Jorge Capwell, empatou em 0-0 e em casa, diante da torcida, conseguiu a vitória por 3-0. Essa justamente foi a última vitória do Corinthians contra o equatoriano em competições da Conmebol. De lá para cá foram 4 jogos, todos eles contra o Independiente Del Valle. O Corinthians não ganhou nenhum, foram 3 derrotas, incluindo aí a eliminação na semifinal da Sul-Americana de 2019 e apenas um empatezinho. Corinthians é bom abrir o olho com o Barcelona, que já tem um confronto direto com brasileiros em mata-matas da Libertadores bem grande. Foram 8 duelos e o Barcelona conseguiu avançar em 3 deles, tirando times importantes do futebol brasileiro. Em 2017 ele conseguiu eliminar 2 brasileiros no caminho até a semifinal. Tirou o Palmeiras nas oitavas, tirou o Santos nas quartas e só caiu para aquele que seria o campeão, o Grêmio. E em 2021, o Barcelona impediu que houvesse um Fla-Flu na semifinal da Conmebol Libertadores, eliminando o Fluminense. 2-2 no Rio de Janeiro, 1-1 em Guayaquil, ainda havia o critério de gol fora de casa. Dessa maneira, o Barcelona eliminou a equipe tricolor carioca. Sobre o que vem por aí, o Corinthians vai pegar um time cascudo, com alguns jogadores rodados, experientes, e vai ser um desafio bem mais complicado do que a gente viu contra a UCV, onde o Corinthians sabia da sua predominância, sabia que era muito melhor que o rival, mas ainda assim a bola queimou no pé, o time jogou muito nervoso e o golzinho do Yuri Alberto Salvador já saiu no apagar das luzes. O Corinthians vai ter que ser muito mais maduro para passar do Barcelona. E o que espera o Bahia nesta terceira fase preliminar, a última antes da fase de grupos da Libertadores, é um time do Uruguai. E o Bahia nunca cruzou com um time do Uruguai em Libertadores. Na Sul-Americana, sim, inclusive em 2 mata-matas. Em 2018, o adversário foi o Cerro do Uruguai. O Bahia fez 2-0 em casa e empatou fora por 1-1, conseguiu avançar. O problema, no ano seguinte, é que contra o Liverpool de Montevidéu, a história foi bem diferente. O Bahia perdeu em casa por 1-0 e ficou no empate sem gols, jogando lá em Montevidéu. Curiosamente, o Liverpool que traz uma memória amarga é também o Liverpool que vende para o Bahia a sua joia, o seu jogador mais querido no momento. Estou falando do Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, que foi fundamental nos jogos contra os Strongest, tanto em La Paz quanto em Salvador. Mas vamos falar um pouquinho do rival do Bahia nessa terceira fase preliminar, a última antes da fase de grupos. O Boston River é um clube fundado no fim dos anos 30, 1939, e ele tem esse nome meio americano, meio inglês, diferente. Primeiro, porque Boston era o nome de uma alfaiataria onde trabalhavam aqueles que formaram o clube, o primeiro Boston, Por isso, porque era o nome da alfaiataria. Até por isso, o Boston River é conhecido como El Sastre, o alfaiate, denominação curiosa, para um time de futebol. Boston River que depois
começou como Boston, esse River chega como uma espécie de homenagem ao primeiro presidente do clube, que era argentino, torcedor do River Plate. Ano passado, o Boston River foi o terceiro colocado no campeonato uruguaio, o melhor resultado da sua história, e esse resultado foi alcançado sob o comando de um brasileiro, quase uruguaio, né? Ele nasceu ali em Santana do Livramento, estou falando do Jadson Vieira, o Jadson que foi um volante que fez a carreira ali ao redor do Rio da Prata, primeiro no Uruguai, onde foi campeão com o Danúbio, depois com o Nacional, teve também na Argentina, onde ganhou a Liga Argentina com o Lanús, e teve no Brasil rapidamente o Jadson, volante que teve no Vasco, ali no intervalinho entre 2010 e 2011. A carreira do Jadson como treinador é recente, ele começou ano passado. Antes disso, ele foi assistente técnico de Alexander Cacique Medina. Trabalhou com o Medina, primeiro no Nacional de Montevidéu, depois passou por Inter de Porto Alegre, pelo Tajeres e mais recentemente o Vélez Sarsfield, o último clube onde ele trabalhou como assistente, antes de virar técnico principal. E os outros times que também irão para a fase de grupos, a gente espera que Corinthians e Bahia façam a sua parte e se classifiquem. Os outros dois classificados vão sair de dois confrontos, o primeiro entre Chile e Peru e o segundo entre Peru e Paraguai. Vou falar primeiro de Melgar e Cerro Porteño. Os peruanos eliminaram com 2 vitórias a equipe do Tolima, 1-0 dentro e fora de casa. Já o Cerro Porteño praticamente definiu o duelo com o Monagas da Venezuela ainda no jogo de ida, quando anotou 4-0 fora de casa, confirmou o favoritismo no jogo de volta fazendo 3-1 e, na minha opinião, é também o favorito para ficar com a vaga nesse confronto. Outro confronto entre Chile e Peru, Deportes Iquique contra o Aliança. Deportes Iquique precisou dos pênaltis contra o Santa Fé, 2-1 na ida, perdeu de 2-1 na volta, mas passou nos pênaltis. E o Aliança foi um pouco além, porque o rival não era o Santa Fé, era o Boca, que foi eliminado dentro da Bombonera nas penalidades. A Aliança ganha o jogo de ida por 1-0, perde o segundo por 2-1 e até agora eu não entendi como o Cavani perdeu aquele gol nos acréscimos dentro da pequena área, uma furada bizonha que gerou memes espetaculares. O que mais me fez rir é um que tem uma foto dele ao lado do John Lennon. Aí a legenda diz assim: este é John Lennon, ele teria 84 anos se seu assassino se chamasse Cavani, ou seja, ele teria errado o disparo, um humor mórbido, mas que mostra o quanto o Cavani foi sacaneado por esse gol perdido. Esse é um veterano que deixou a oportunidade de marcar passar em branco, mas tem os caras acima de 40 que estão balançando a rede e são os personagens principais do nosso quadro Curiosidade. Jogar uma Libertadores acima dos 40 anos é para poucos. Ganhá-la, como o Ever Almeida, que foi goleiro do Olímpia, como o Fábio, que conduziu o Fluminense em 2023, isso aí é raridade. Mas tem a galera que joga além dos 40 e mete gol. Hernan Barcos, o atacante argentino do Aliança, foi o grande destaque entre os veteranos essa semana e ultrapassou, quebrou uma marca que pertencia ao Rogério Ceni, que tinha feito 3 gols na Libertadores acima dos 40 anos. O Barcos, que já tem 3 marcados nessa atual Libertadores, ele chegou a 5 gols marcados após os 40 anos e é o novo dono do recorde. Roque Santa Cruz, do Paraguai, é o terceiro colocado com 2 gols nessa lista de tentos marcados após os 40 anos. E o Barcos, que chegou ao Aliança em 2021, tem números muito expressivos, já chegou veterano ao Clube do Peru, mas tem balançado a rede com frequência. Veja só os números que você sempre pode curtir também em ogol.com.br para cada jogador, é o paraíso das estatísticas. Hernan Barcos, 148 jogos com a Aliança, 65 gols, é uma média altíssima. Ele fez isso tudo e ainda deu 29 assistências. É um número impressionante, marcas impressionantes do Hernan Barcos, que merece, mais uma vez, estar aqui em O Gol nas Américas, sendo reverenciado pela sua artilharia tardia, mas extremamente eficiente.
E agora no quadro Memória vamos recordar aquele São Paulo de 2005, tricampeão da América 20 anos atrás. Foi no 3 de março, em 2005, que começou a trajetória do São Paulo rumo ao tri. E olha, foi difícil, o jogo em La Paz, o Paulo Autuori foi o técnico campeão, mas nesse primeiro jogo o São Paulo ainda era comandado pelo Emerson Leão, que pediu para sair durante a campanha para trabalhar no Japão. Esse primeiro jogo foi contra o Strongest em La Paz, estádio Hernando Siles. São Paulo chegou a estar perdendo por 3-1, mas foi buscar os seus gols número 2 e número 3, graças a uma dupla de ataque que começou a competição, Luizão e Grafite. O Amoroso chegaria só para a semifinal. Esse São Paulo, que começa a Libertadores, já era um São Paulo com 3 zagueiros. Ed Carlos, Lugano e Alex Bruno jogou essa partida. O Fabão entraria mais tarde. Cicinho e Júnior eram os alas, Josué, Mineiro e Danilo formavam o meio-campo e na frente a dupla tinha todo o poder de Luizão e Grafite. Curiosidades, ainda nesse jogo entraram o Jean, que era um atacante que veio da Ponte Preta, também entrou Flávio Donizete, um zagueiro criado na base, e outro cara da base, o meia Marco Antônio, que depois rodaria Grêmio, Figueirense, Portuguesa. Foram algumas das atrações desse inesquecível para os São Paulinos. Strongest 3, São Paulo 3, o início da caminhada para o Tri em 2005. Destaque no nosso quadro Memória. E o Radar o Gol segue monitorando, de olho em tudo que está acontecendo pela América. Hoje nós vamos destacar um jogador argentino que está quebrando tudo no Paraguai. Estou falando de Jonathan Torres, recém-chegado ao Cerro Porteño. Ele era do Sarmiento de Junín, da Argentina, mas estava jogando no Lanús antes de desembarcar na equipe do Cerro Porteño. Essa segunda fase preliminar, onde o Cerro enfrentou o Monagas, no primeiro jogo o Jonathan Torres praticamente resolveu sozinho. Ele deu 3 assistências no jogo, matou a pau, ele armou contra-ataque, deu assistência para o segundo gol, deu um passe para o Cecílio Domingues fazer o terceiro, e o quarto gol, o passe dele foi de costas, um lance assim de muita habilidade mesmo. No segundo jogo ele foi um pouquinho mais discreto, mas ainda assim causou uma expulsão. É um cara que é muito inteligente para jogar. Aí você vai perguntar, Dudu, mas ele é o quê? Ele é um centroavante? Ele tem um porte intermediário, ele tem 1,82, não é aquele centroavante parrudão, grandão, mas ele tem um quê de ponta, um quê de centroavante. Eu diria que ele é um atacante misto, ideal para jogar numa dupla de ataque, um sistema com 3 acho que não é a dele. Se você botar ele para jogar num time com 2 atacantes mais móveis, o Jonathan Torres é o cara ideal. Ele tem 1,82 de altura, como eu falei, 28 anos de idade, e gosta muito de jogar tocando de primeira, sabe fazer o pivô. Então acredito que a gente ainda vai ouvir falar bastante do Jonathan Torres, que inclusive entrou para a seleção da semana da Conmebol depois da brilhante atuação dele nos 4-0 sobre o Monagas no jogo de ida da segunda fase preliminar. Olho nele! E pela primeira vez na história da Recopa, um time argentino conseguiu ser o campeão ganhando os 2 jogos contra um brasileiro. Foi o que o Racing conseguiu diante do Botafogo. 2-0 no Cilindro de Avejaneda, 2-0 também no Estádio Olímpico Newton Santos. O Racing fez tudo certo, até fora de campo. Trouxe como talismãs para esse jogo do Rio de Janeiro o Baldo Filiol, goleiro da Argentina na Copa de 78, e o meio uruguaio Rubén Paz, que também jogou no Brasil, foi da seleção uruguaia, foi jogador do Inter. O Fijol no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra, foi goleiro do Flamengo em 84. Vieram os talismãs que eram remanescentes do que até o ano passado, final do ano passado, era a última conquista internacional do Racing, a Supercopa de 88. Em campo, o time do Gustavo Costas mostrou que é um time que sabe ser propositivo, como foi em Avejaneda, e que sabe se defender também quando necessário. Fez uma linha de 5 homens atrás para conter todo o ímpeto do Botafogo e nos contra-ataques mostrou eficiência para ganhar o título e não parece estar sentindo falta nem do Juanfer Quinteiro, nem do Roger Martínez, dando um recado para todo o continente que vem para a Libertadores
para tentar esse título que ele não ganha desde 1967. O atual técnico era mascotinho, entrava em campo com os galalaus do Racing, a equipe de Juan José Pizzuti, em 1967. Hoje o mascotinho é o treinador, foi zagueiro, campeão também dessa Supercopa que eu falei em 88, o Gustavo Costas. Racing manda o seu recado para o continente e no Botafogo, os reforços trazidos para essa temporada, evidentemente, não estão à altura do que o Botafogo tinha em 2024. Falta ver Santiago Rodrigues, chega também o Elias Manuel, algumas novidades, Nathan Fernandes tem um potencial tremendo, mas não é o mesmo elenco que o Botafogo tinha no ano passado. E agora fica a pergunta, será que o Renato Paiva, que treinou o Del Valle, foi campeão do Equador em 21, foi campeão baiano com o Bahia em 2023, será que ele é o cara certo para fazer esse grupo acontecer daqui para frente, no Brasileirão, na Libertadores? A gente vai estar de olho toda semana contando essa e outras histórias aqui no Gol nas Américas, que fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Espero o seu feedback, mande mensagens, comente, cornete, porque esse programa também é seu. Semana que vem tem mais, gente. Grande abraço, a gente se vê.